Semana passada a gente meio que caiu numa fake news e reproduziu. Meu Deus, é o perigo da modernidade. Já começa esse episódio falando disso, porque aqui a gente tem responsabilidade. Então, aquela história que a gente contou que supostamente teria acontecido do crime hediondo, realmente aconteceu, mas... pelo que tudo indica ali, né? Segundo as atualizações que já tivemos, não foi só o garoto. A menina também sofreu algum tipo de ataque e foi por terceiros, né? Segundo a investigação tá dizendo. Mas ainda tá rolando a investigação. E que ele não tomou LSD, que ele tomou... que eu rachei com a manchete de explicação era... ingeriu uma droga muito pior que heroína e cocaína, isso e aquilo. Não sei o que aconteceu, só sei que mostrava até a foto do rapaz... com joinha, sabe, no hospital, assim, com alguém do lado dele, pra falar, né, a homem que teve a barriga aberta, não sei o que, né, disse que foi atacado, e, enfim, só queria dizer que meio que a história foi aquilo, mas não foi aquilo, e por isso mesmo que a gente deixou bem claro quando a gente tava contando que era uma fofoca. Que, principalmente de uma fonte ali ainda nada confirmada e tudo mais. Mas é isso, olha que interessante como a gente pode cair em divulgações daquilo que a gente nem sabe se realmente aconteceu. Não, né? e eu sempre falo que hoje em dia, a gente até falou isso no episódio, acho que nos primeiros episódios, sobre quão fácil é cair em fake news, né? Hoje em dia você olha uma notícia e eu fico meio pá de acreditar logo, né? Sim. Eu também fiquei isso. Eu vi lá a repórter fazendo a reportagem falando que tinha... Não, sim, mas mesmo o ponto é, as fake news são tantas que mesmo num veículo que você já tá acostumado a consumir, que você vê, quando você vê uma história meio chocante, eu fico assim, será que é verdade mesmo? Sim, exato. Mas era verdade. Era verdade. O cara realmente acordou com a barriga aberta, ele realmente usava uma droga. O contexto todo era verdadeiro, só não era o fato... só não foi a namorada dele, então assim... A história ficou... Eles só foram atacados por outras pessoas. Ficou mas, assim, menos gente, cringe, porque sua namorada fazer isso com você, foda, né? Não Que não seja... Não vamos também apagar tudo que foi falado a respeito da redução de danos, de nada, tomar porque ainda assim e tudo tem mais. a ver com algum tipo de substância que ele achou que estava tomando e não era. Principalmente é isso. Exatamente. Então, que deixou ele muito vulnerável e desprotegido. Né? Mas aí a gente pode aproveitar esse gancho, então, porque o que aconteceu essa semana que passou? Na Argentina, rolou uma contaminação geral a partir de um envenenamento de um lote de cocaína. Então, olha lá o que aconteceu. Foi distribuído vários saquinhos, assim, com pó. E a galera que comprou esse pó começou a morrer ou a passar muito mal. E foram, assim, dezenas de pessoas. Muitas pessoas mesmo em uma determinada região. Bingo do podcast. Bingo do podcast. Só faltou o bongo. E, enfim, aquela galera da região que, assim, já estava acostumada a consumir o pó, já comprava o pó no mesmo fornecedor, começou a passar mal. Começou 1, 2, 5, 10, 20, 30 pessoas. Deram entrada no hospital com os mesmos sintomas, algumas delas vieram a óbito. Mas a Argentina também é um país em que o uso de drogas não é legalizado, principalmente de drogas como metanfetamina, cocaína e tudo mais. E isso aconteceu mais uma vez porque ninguém tem um controle do que é fornecido para os usuários. Usuários esses que vão usar droga, independente se for legal ou não. Legal não de divertido, gente. Legal perante a lei. Então, assim, a partir do momento que você não tem o controle dessas substâncias, você está fadado ao fracasso. Sim, o perigo para a sociedade não está em um indivíduo usar droga apenas, mas sim como a sociedade deixa com que esse indivíduo, né? Não deixa, mas como que é feito o tratamento. Inclusive, olha que brisa, a gente vai pular muito de assunto agora, mas acho que tem a ver. Tô assistindo a 2ª temporada de Euphoria, uma série que a gente já conversou aqui, que fala um pouco sobre, né, uso de drogas, enfim, várias outras coisas. E eu li uma reflexão esses dias de um redutor de danos, falando sobre como... E da própria Zendaya, né? Ela deu uma declaração dizendo que essa sensibilidade que ela está causando nas pessoas, ou que ela acha que pode causar nas pessoas através da atuação dela, interpretando a Rue, né? Ela queria que se as pessoas considerarem que mesmo depois dela chegar no fundo do poço, desculpa, spoiler, realmente na 2ª temporada
a Zendaya chega no Haru chega no fundo do poço. E aí, mesmo se as pessoas conseguirem achar que ela ainda é digna de amor, de cuidado, entender, né? Tipo, cuidar dela, né? Gostar dela, Exatamente, assim. que ela não é uma pessoa egoísta, que ela não, entendeu? Que o mal dela em si são várias outras questões. É óbvio que até a maneira como a população ali tá lidando com as drogas interfere, porque é isso, né? Tem os dealers, os traficantes, né? No português aqui. Os traficantes, e aí ela se relaciona com isso, e aí entra em perigo por ter que se relacionar com isso. E aí. Só um minuto. Aí ela entra nesse perigo já de estar nesse mundo, e ainda assim, o que eu queria puxar de gancho era isso, tipo, a gente desestigmatizar o usuário e parar de culpar o usuário por tudo. Total. O que eu Entendeu? acho... Tipo, porque sim, nós temos autorresponsabilidade, a gente tem muitas coisas que dependem da pessoa, claro, mas não dá pra gente culpar o usuário por tudo, sabe? A gente precisa entender que o uso de drogas, ou a nossa relação com o uso de drogas é a seguinte: a partir do proibicionismo, o uso de drogas é um problema de saúde e gestão pública, que implica em você cuidar de um usuário que você não sabe que é um usuário, se ele só está doente, você não sabe se o cara tomou uma facada porque ele tomou um doce ou se ele foi atacado por terceiros. Tipo assim, você já vai assumir que ele usou droga. Então, é um problema de saúde pública. E aí você pública. já assume que ele não merece ser protegido, não merece ser cuidado. Exato. Era esse o link que eu ia fazer com o lance Exato. Você da tira Zendaya a e da humanidade história do que a gente tava usuário. fazendo. Né? Não são pessoas. Contando, quer dizer. É um problema de saúde pública. Então, temos um grupo de pessoas que é um problema. E um problema de gestão pública. Porque a partir do proibicionismo existe o tráfico de drogas. Parênteses. O tráfico vai existir mesmo se a droga for legalizada por outros motivos. Só que assim, quando você sabe que você Só que vende, o poder que tal, esse tráfico tem diminui perante a legalização. Exatamente. Tipo, quando você sabe o que você vende, o que você comercializa, fica mais fácil de você encontrar alguma coisa que é pirateada, contrabandeada, ou que beira a ilegalidade. Fica mais fácil porque você tem um rastreio do que é fornecido para a sociedade. Ai. Aí não é um problema de gestão pública, aí é um problema de segurança, entendeu? O tráfico é um problema de gestão, porque hoje ele já se envolve com a milícia, porque ele já se envolve com partidos e representantes políticos, porque ele se envolve com, tipo, outros âmbitos que não só a segurança, entendeu? A gente vê até pessoas morrendo inocentemente em operações policiais. Porra, É o isso que não é um a problema gente do mais tráfico, vê. isso é um problema de gestão. Exatamente. Se uma pessoa inocente morreu em uma operação policial, é porque a polícia não fez o trabalho dela bem feito. Exatamente. Seja na operação ou que levou o isso a objetivo acontecer. final da polícia era erradicar ali o tráfico ou a Exato. questão da droga, né? Falando sobre isso, amiga, você me lembrou de divulgar uma coisa muito importante que eu não tinha colocado na pauta. Muito obrigada. De nada, tamanho 3. Hoje, dia 8 de fevereiro, que a gente tá gravando, uma terça-feira, inclusive um dia bem polêmico. Vamos falar aqui depois, né, sobre as notícias do dia. E ontem começou o ano letivo no município do Rio de Janeiro. E junto com esse início do ano letivo, o Drogas Quanto Custa Proibir, aquele projeto que a gente adora, do SESEC, eles lançaram a segunda fase da pesquisa, que é um relatório que se chama Tiros no Futuro, que que examina, segundo dados do ano de 2019, o quanto que o confronto, né, armado entre polícia e traficantes, dentro das zonas, enfim, perto, né, das escolas ali, foram afetando a vida educacional das crianças que estudavam ali até o 5º ano. Se eu não me engano, a pesquisa foi feita com crianças do 5º ano no município do Rio de Janeiro. E esses dados foram pegos, inclusive, é a primeira pesquisa que eles fazem que tem uma parceria com a Secretaria Municipal Educacional do Rio de Janeiro, assim. Então, que eles puderam, né, meio que... Usar os dados. Exatamente, para fazer a pesquisa. E, cara, 71% das escolas foram afetadas, né? Dessas escolas específicas foram afetadas no ano de 2019 com pelo menos um tiroteio. Caramba. E dentro da análise que eles fizeram de futuro, por que chama Tiros no Futuro? Porque também se estudou Uma o quanto projeção. esses alunos perdem, tanto na educação, o que foi estudado foi em matemática e português, e, além disso, o quanto eles deixam de desenvolver lá no futuro, por exemplo, para trabalhar, o quanto eles deixam de ganhar por estar deixando de ter uma educação ali, digamos assim, possível, né, de ser realizada por conta desses tiroteios, por conta dessas operações. Então, esse relatório está tipo, muito, muito, muito completo. Tem várias pesquisas, tem vários pontos dessa pesquisa que, deixam claríssimo para a gente o quanto que essa questão de educação, de desenvolvimento, de desigualdade
é completamente atravessada pela guerra às drogas, e o quanto a gente ainda não conversar sobre isso, mais e mais pessoas vão perdendo as suas vidas e os seus futuros todos os dias, e a gente vai achar ainda que é só um debate sobre maconha e álcool, sabe? Tipo, E não nunca é, né? Nunca é. Pode... A gente sempre fala sobre isso, né? Eu acho que quem já viu outros trampos que eu e a Kia fez sabe que é a nossa pauta principal. A gente luta muito contra o proibicionismo. Mas é exatamente isso, porque foge do tipo assim, você tá falando isso porque você quer fumar maconha na rua. Gente, não, na verdade não. Inclusive, sabe? eu sempre fui maconheira e nem sempre fui ativista antiproibicionista. Exato. É tipo, a última coisa que quem luta pelo antiproibicionismo, quem luta pela legalização das drogas de verdade, não de só verdade, aquelas né? pessoas da cena canábica que a gente sempre fala aqui. Exatamente. Tipo, quem luta por isso enxerga outros pontos que fogem do próprio uso de drogas. Sabe, a proibição de drogas afeta pessoas que não usam drogas. Exatamente. Fica Esse é o pra ponto. você pensar. Muito bom. E aí, vamos falar sobre as notícias do dia, inclusive uma das notícias mais interessantes. Só que eu não queria focar aqui na notícia em si, porque você que está ouvindo esse podcast já deve ter, falado sobre isso em todas as rodas Com de certeza. conversa, Hoje né? eu acho que todo mundo Ou se você tá sobre fora isso. dessa bolha também, que da hora, sério, parabéns. Se você conseguiu não saber disso até então. Nossa, me explica como A foge gente de tanto sempre algoritmo. fala aqui, desde o Não tem início, se como. vocês perceberem, desde o primeiro episódio, eu cito alguma coisa aqui falando mal do Flow ou do Monark. E sempre porque eu faço a piada de que isso aqui é um podcast, de que ele era um dos podcasts mais conhecidos aí do Brasil, e que, querendo ou não, alavancou meio que uma cena do videocast que não existia. Mas a gente sempre falou, né? Coisa de otário. Coisa de otário. Exato. Hoje eu vi E um meme, inclusive, que é tipo, gente, imagina só o seu ouvinte do Flow Podcast. Exatamente. Por que a gente falou do Monark a primeira vez? Por conta da relação com o iFood e com a questão dele ter falado que uma opinião racista não... Ele ter perguntado, esse dado a se questionar, indagar, enfim, como ele gosta de falar, de questionar a liberdade de expressão. Vamos falar que ele se tirou com opinião a cara de todo mundo. era crime. Isso lá em novembro. A gente falou sobre isso, porque a gente gravou o primeiro episódio em novembro. E a gente falou sobre ele depois, de novo, quando ele falava sobre a maconha. Lembra que teve o meme? Sim. Do tipo, o Monark fere a imagem da maconha, a maconha não se associa a ele. Lembro. A gente falou sobre ele várias vezes. E aí hoje ele foi, né? Teve aquele episódio dele ter falado ontem num debate entre esquerda e direita no episódio com o Kim Kataguiri, né? Que é deputado, se eu não me engano. Sim, deputado, né? deputado. E a Tabata Amaral, também deputada. Que não é nem de esquerda e nem de direita. Exato, Nenhum mas nem ela outro, estava ali tá? para representar a esquerda. E, enfim, eles tiveram um debate, entre aspas, onde o Monark, né, deu aquelas dele sempre, de que não era na má intenção, ou na má intenção não, né, de que é na má intenção, de se questionar sobre coisas que são crimes, né? E aí, meio que a gente já sabe o que aconteceu, o Monark foi demitido hoje do Flow, dizem a assessoria dele que ele vai ser retirado até como sócio do programa, né? Não vai deixar só de ser apresentador, mas aí a gente tem que ver daqui pra frente, ele pode continuar muito ganhando difícil dinheiro. ver isso, porque o Flow não é uma empresa de capital aberto, então a gente não tem muita noção de quem são os acionistas. Não, é que eles venderam, né, o Flow ano passado, enfim. Olha isso, né, o podcast se tornou até uma coisa meio que economicamente, assim... Totalmente, né? Mas o foco era, o que atravessa isso? Quantas pessoas têm a oportunidade de poder errarem tantas vezes e continuarem ganhando dinheiro e sendo investidas? E porque tá todo mundo falando do Monark, mas não reconhecem que se o Igor tá ali do lado e não interrompe ele, que se o Kim Kataguiri, que é deputado, tá concordando que poderia se ter a legalização de um partido nazista no Brasil, porque isso não deveria ser crime, entendeu? Os e por momentos que eu tenho porque que defender a Tabata Amaral Exato. e o Igor, né? É foda. Mas é isso, não, por que eles não... Eu não tô defendendo eles, eu tô questionando por que as pessoas não... Sim, é que sabe? assim, o Kim e o Monark, eles foram além. Além do que Exato, o Monark mas já foi, e por ele mais foi que o mais Igor além. tivesse ficado em silêncio, o que me deixa assim a reflexão que eu quero trazer para nossa pessoalidade. Por que a gente continua... A gente não, né? Mas por que se continua sentado numa mesa ao lado de uma pessoa que você vê que tá fazendo algo ou falando algo constantemente, não foi ontem. Exato. Constantemente que, não, por que se dá essa oportunidade? A E gente por que sabe, ele teve tanta privilégios. visibilidade, né? Exatamente. O Flow, ele é um podcast que foi criado pra você, a pessoa que eu gosto, essa pessoa, que não sabe o que é o Flow.
É um podcast, ou que nunca ouviu, sei lá, do que a gente tá falando. É um podcast que o intuito do podcast foi ser conversar. Uma conversa aberta. Com convidados. Com convidados e tal, porque eles convidavam bastante gente da cena do rap. Só que assim, era pra ser uma conversa aberta sobre opiniões controversas. Sempre foi o intuito do podcast. O problema é que... Opiniões controversas. Ele usou a possibilidade... Até a vírgula, né? Sim. Não, o problema é que ele usou a visibilidade do podcast, que ganhou uma visibilidade muito grande, pra deixar claro que as pessoas confundem opinião com preconceito em vários âmbitos. O Monark, ele é uma pessoa que ele confunde opinião E ele é com... extremamente preconceituoso. Exatamente. Se ele não consegue ouvir as ideias diferentes dele sem questionar com coisas idiotíssimas, só pra poder dar um contraponto, só pra fazer o inimigo do... Sabe? O advogado assim, do diabo, ele é preconceituoso. Exatamente, tá porque a única coisa que fode o Monark nessa questão é porque ele não tem nenhuma capacidade argumentativa e pouquíssima capacidade cognitiva. Entendeu? E, tipo assim, eu não vou falar que ele é um inútil. Não, na verdade, toda essa proposta da conversa do podcast, ele tá a gente faz para milhares de igual. pessoas as opiniões dele e influenciando vários adolescentezinhos que assistem ele a ficar nessa de não, eu quero questionar tudo. Exato, e você pode, na verdade, eu sou super a favor disso e eu consigo Mas até ele entender... distorceu a ideia do questionar, né, amiga? Eu consigo também sou a até favor. entender o que ele quer dizer a maioria das vezes, mas porque ao contrário dele, eu tenho muita capacidade cognitiva. Tá tudo bem, do lado do Monark qualquer um pode falar isso de si mesmo. Não, é exato, gente. Não, eu não sou uma pessoa muito assim... Enfim, né? Mas a questão é que assim, quando você tem um cara que ele quer falar um negócio, ele quer falar a opinião dele, e ele caga, tipo assim, ele argumentando sobre maconha com o Moro. Olha a oportunidade que o cara tá tendo. De merda, mas é isso, tudo bem. Não, mas não é oportunidade de merda, pô. O Moro, ele é um ex-juiz federal, ele tem uma influência no meio político. Tudo bem. Que imagina se você consegue fazer o Moro mudar de ideia. De repente o Moro vai votar no Lula. Pra mim não ia fazer diferença alguma. Não pra mim que ia. Pra mim eu acho que não ia fazer diferença alguma. Não, eu sei, mas o ponto é que mas eu assim, entendi o seu ponto. Que ele poderia utilizar isso de uma outra maneira. Se você vai ter um debate com Mas ele alguém ainda e você assim quer defender a sua opinião, você tem que estar preparado pra argumentar com essa pessoa. Sim. E não só falar assim, eu gosto de usar roupa preta. Sim. Mas preto não sei o quê. Mas eu gosto. Exato. Eu tenho que ser preso? Pra mim, devia estar na lei que eu posso usar roupa preta. Sim, ele é adolescente, criança ele nesse é um adolescente. sentido. Ele discute como uma criança, entendeu? E aí é que tá, ele já esteve com políticos, ele já esteve com jornalistas, ele já esteve com, sociólogos, muita gente, que eu falo, filósofos. Ele tem um espaço muito importante. Exato. Ele e aí, ocupa um espaço muito da hora. A discussão que se gerou, né, nos assuntos do momento das redes sociais era essa, tipo, meio que muitos artistas, pessoas, enfim, muitas pessoas foram começando a pedir para retirar os episódios do ar depois desse discurso antissemitista dele, né, antissemita. E é uma questão que eu só trago como reflexão, não tem uma resposta, mas pra mim, eu deixei de ver o Flow, Kaela, quanto tempo que eu não consigo, fala pra mim, quanto tempo que eu não consigo ouvir alguém falar que, mano, viu o Flow? Eu não vejo, gente, Há muito eu vejo... tempo, eu acho que eu vi, sei lá, mas eu também acho que eu devo ter visto uns 5 episódios, 6 específicos, e aí logo foi quando eu comecei a entender, sabe quando você consegue ter tempo de absorver quem é aquela pessoa? E aí eu vi que ele era daquele jeito, que não foram episódios específicos, e eu parei de assistir. E o que me deixou puta, na verdade, foi que assim... E ele continuou ganhando muito dinheiro. Quando aconteceu o fato de hoje, né? Ele falou isso e daí já foi uma puta repercussão, porque tem gente que acha que não, mas você falar a favor do nazismo é sim um crime muito grande, é um crime que é reconhecido pela Organização das Nações Unidas. Então, se você falar sobre o nazismo, portar uma suástica em qualquer lugar do mundo, que tá dentro desse acordo com a ONU, né? Você é preso, inclusive na Alemanha, tá bom? Então, assim, o nazismo, ele não é aceitável. Porque o Holocausto foi uma das únicas coisas mundialmente reconhecidas como genocídio real, entendeu? A escravidão foi genocídio, mas se você quiser falar que é a favor da escravidão, pode ficar certeza, você pode até ser presidente. Fica tranquilo. Assim, ninguém vai te prender. Mas continua. Mas assim, então existe essa gravidade na situação e existe uma pressão de, tipo assim, que partiu da mídia social de fazer esse episódio retirar o ar,
mas não de fazer ele sofrer as consequências por isso. Exato. Por exemplo, pra mim, na minha opinião, no pouco que eu sei de política Não, e eu tudo vi mais, uma galera pressionando ele pra ele ser responsabilizado. Não, Inclusive ele não- o próprio Kim também, Kim, que é... o Kim e a Tabata, o ponto é, o pouco que eu sei, assim, o Kim e a Tabata, eles podem sofrer um processo de prevaricação, entendeu? E pra mim isso seria justo, porque tanto o Kim quanto a Tabata, eles foram coniventes com isso. A prevaricação, Quando pra você quem... vê alguém cometendo um crime, você não denuncia. Isso, quando você tem um cargo político... Aquilo que o Bolsonaro cometeu, ou um cargo supostamente. O cargo público ou um cargo político, você tem uma obrigação legal de cumprir a Constituição. E quando você vê um crime sendo cometido, você é obrigado a retratar. O Bolsonaro, ele só não sofreu por isso porque foi entendido que, tipo, ele não era da alçada dele. Entendeu? Ele não tinha obrigação. Foi concluído, né? É. Falando nisso, nesse assunto ainda do que você está falando, a PGR, né? Então, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele abriu hoje um inquérito, né? Foi obrigado a abrir, não sei. Mas esse é o ponto. Ele abriu um inquérito contra o monarca. E contra o Kim. E contra o Kim? Eu li hoje então o tá Kim bom, e o então Monark. tira Eu quieto. vi. Deixa Exato. quieto. Mas assim, no geral, gente, o monarca é um babaca. Isso aí a Exato. gente já E foi as opiniões ressaltado, que foi- são foi babaca. difundidas, elas precisam sim dessa grande escala de denúncia e fiscalização. Sim. Porque, mano, Hoje olha o eu tamanho do canal do cara pra ele Ouvi ficar falando um cara essas falando coisas. que ele não achava justo que um cara que errou sofresse consequências do tipo ficar sem emprego e não sei o quê. E daí eu tentei explicar pra ele que não é bem assim e que o monarca é um grande babaca. Mas por que que isso não tá certo, gente? Por que que o monarca não é um coitado de estar perdendo emprego? Porque assim como ele, existem pessoas que ocupam cargos importantes na vida e têm esse discurso e são figuras públicas. Enquanto essas pessoas estiverem em foco, estiverem debaixo de um holofote, vai ter uma massa condicionada de pessoas que vai achar que é certo fazer isso. Entendeu? Então vai ter pessoas que quando você compartilha um negócio no Instagram, vão chegar pra você e vão falar que o cara não tava errado, que o pessoal tá de mimimi e que tudo agora tá errado, que ninguém mais pode falar nada. E, gente, E essas pessoas, vocês sabem de que lado que elas estão, cara. sim, e gente, é exatamente por isso, sabe? Se eu chegar agora e falar que é super legal e eu sou muito a favor de dar um tapa na cara da Kia toda vez que ela, sei lá, estralar o dedo, porque deu na minha cabeça. Tipo assim, e eu tiver uma visibilidade pra isso, vai ter pessoas que gostam de mim e vão querer fazer isso e me apoiar. Exatamente. Então, quando você o é uma discurso figura... leva à naturalização da atitude. Exatamente. Quando Por você é isso uma que figura Bolsonaro que é um tem perigo influência- constante desde 2018 para a população inteira do Brasil, não só para do Rio de Janeiro, como ele era antes. Ele já era. Mas o Bolsonaro é um ótimo exemplo. Tipo, você pode ter a sua opinião, ele pode fazer piadas no... Pode, entre aspas, né? A gente já falou exatamente a mesma coisa. Você pode, mas não pode. Poder não pode. Você Mas não se pode, ele quiser caralho. fazer essa piada entre quatro paredes, ele e a mulher dele, é uma situação. Porque ninguém ouve ele não influencia ninguém. E é o problema dele ser babaca Sim. com ele e com a mulher dele. É um crime não assumido. Agora, ele fazer isso em público e querer achar, ai, me desculpa, eu tava bêbado, me poupa, né? E essa é a pior desculpa que qualquer homem pode dar, né, gente? Exato, qualquer pessoa. Mas é que Você o não homem bebe já e tá vira batido nazista isso. do nada. Você não É. bebe e vira um preconceituoso. Você é Você preconceituoso. não bebe e bate e fala. numa mulher. Você bateria nela Você numa bebe e situação fala. normal. Exato, uma coisa é você falar, ai, nossa, falei sem querer que a minha opinião, eu fiz uma brincadeira, tá? Agora, mano, você falar que, não, eu não acho que deveria ser crime ter partido, é porque você já pensou nisso antes, irmão. Sim. Entendeu? Ou Simples. se ele não pensou, porque às vezes eu acredito que ele nem pensar pensa, ele não devia falar, entendeu? Então é tipo assim, moço, você quer ter uma opinião polêmica? Eu tenho várias. Sim. Mas eu tenho o porquê ter essas opiniões polêmicas. Eu consigo sentar com alguém e conversar até que a pessoa me mude de ideia. Ou faça com que eu mude de ideia. E, inclusive, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, de conversar com pessoas que têm uma ideia diferente da minha. Mas a gente tem que saber fazer como... Tem que saber como fazer, né? Toda essa brisa me fez lembrar que eu queria te perguntar se você já assistiu o filme Alvorada. Aquele que eu te falei que lançou Não assisti. lançou ano passado, da Ana Mulaerte, da Lu Pulitti. Eu tive a honra de conhecer a Ana Mulaerte, gente, através da minha amiga Dandara. Valeu, Dandara. Valeu, Ana. E esse filme, ele fala sobre os últimos 30 dias da Dilma dentro do Palácio Alvorada, no ano do golpe.
né? E eu falei isso porque esses dias tivemos uma declaração, né? Como que é o nome dele agora? Do ministro Barroso, aonde ele, né, declarou e deu a entender claramente ali aquilo que a gente já sabe há muito tempo, de que foi golpe, exatamente, né? E aí eu tava refletindo sobre isso, sobre o quanto que a não divulgação de tudo que aconteceu depois deixa as pessoas com o imaginário da Dilma ainda muito confuso, muito caótico, e do próprio ano de 2016. E a minha indicação é esse filme, O Alvorada, da Ana, porque é um documentário que mostra a Dilma. Você sente que você é um presidente que está sendo impeachmentado e vivendo naquele palácio, enquanto você sabe que, tá tudo muito injusto. Sabe? Isso deve ter sido uma barra muito grande. O filme dá essa impressão, né? O documentário. E não é porque ele quer fazer uma narrativa. Não, elas só retratam e conversam com ela e mostram o que está acontecendo. Das mínimas coisas, assim. Tanto é que as últimas cenas, o filme meio que termina, assim, com... Não tô dando spoiler porque é um documentário, né? Então, ele termina com algumas imagens, assim, que foram feitas das coisas sendo retiradas do palácio, as coisas da Dilma, porque tem uma casa, um apartamento dentro do palácio, né? Não é que ela mora no palácio em si. E meio que as faxineiras comentando o que elas estavam, né? As mulheres que estavam limpando ali, comentando o que elas achavam, né? Do que estava acontecendo, né? De tudo. Meio que um clima, sabe? Tipo, quando alguém se muda e você tá tirando as coisas. Só que antes disso tudo, uma grande revolta, assim, sobre o quanto que as pessoas são, né, moldadas por uma massa de pensamento e julgamento, sem nem questionar o que realmente aconteceu. Quando você sabe, você vai questionar o que aconteceu, você formou sua opinião, beleza. Mas quando você só ouviu, você viu um pouquinho no Jornal Nacional, um pouquinho... Pegou as frações, exato, né, na Jovem Clã, que provavelmente vai ser a nova... emissora do Monark, tenho certeza que a Jovem Pan vai receber ele muito bem. Mas as pessoas ouviam esses programas, essas mídias, essa ideia, compraram, e aí o documentário te leva muito para essa atmosfera, tanto de você viver um pouco com o prisma da Dilma naqueles últimos 30 dias, quanto de entender como funcionava aquele palácio. E pensar hoje que é o Bolsonaro e a família dele que vive naquele palácio te dá arrepios enquanto você vê o filme, sabe? Essa é a minha indicação. Alvorada, o nome da Ana Mulaerte e da Lou Politi. Pesada. Ai, gente, a minha indicação não é tão pesada assim, mas também dá um pouco de arrepio. Mas esse filme é maravilhoso, não, amiga. Mas o pesado é que o tema é pesado. O tema é pesado, tipo, foda, né? Sim. Mas é uma indicação que também dá um pouco de aflição, que, gente, ontem eu assisti O Golpista do Tinder. Eu não assisti ainda. Queria tanto saber. Eu que assisti. Bom que você assistiu. Gente, é muito bom, é um documentário muito da hora. Qual que é o contexto do documentário? Um cara é o maior Raul da vida, tipo... Raul é uma... Pera, vou voltar. Mas o que é, Raul? Pode falar. Raul é uma expressão muito paulista, assim, que é aquela... Não pode, é uma pessoa que toma a identidade de outras pessoas. Tá vendo? Isso é a prova de que eu realmente não sou paulista. Porque eu não faço ideia o do que Raul, seja Raul. Ser Raul é do tipo, o cara é mó Raul, ele pega o seu cartão emprestado, daí ele pega uma grana aqui que nunca paga, não sei o quê. A gente conhece alguns, né? Mas enfim. O cara, ele é o maior golpista, só que ninguém sabe. E as meninas conhecem ele através de um perfil no Tinder. Daí esse cara, ele se diz ser o CEO de uma empresa de diamantes e ele é herdeiro dessa empresa, tipo, filho de um ricaço dos diamantes lá de Israel, eu acho que é. O cara é de Israel, não tenho certeza agora se essa família lá era uma família real, assim, real de verdade, que ele se... Você vai dar spoiler? Fingiu, não. Ah, tá. É um documentário, também não tem spoiler. Ah, tá, é verdade, não é um filme. Mas eu não lembro agora qual que é a dele. Mas enfim, ele forjou todo um perfil lá pra parecer esse cara e no final ele não é. Só que assim, é revoltante. Quando você começa a ver os relatos, o documentário é feito com os relatos das meninas que tomaram, das mulheres que tomaram golpe, pelo menos 2 delas dão um relato. E elas têm conversa, elas têm vídeo, elas têm foto, elas têm áudio. Então, tipo, o documentário ele é feito com parte encenação e parte registros de verdade. Entendi, que brisa. E é muito interessante. Esse cara, ele é um grande cuzão e ele desviou, tipo assim,
Não é pouco, não é um golpe de tipo, vou estourar o limite do seu cartão de crédito aqui, o do que ali, o meu ali, né? Não, é tipo assim, ele deu golpe de milhões de dólares em várias e várias pessoas. Caralho. Com o mesmo golpe, mesma fita. Então, assim, assistam esse documentário, ele é um documentário longo, por ser um documentário, ele tem 2 horas mais ou menos de filme, mas é muito interessante. Teve uma hora lá que eu fiquei presa de tão da hora que era. E depois, ele só foi pego por conta de um furo jornalístico, o que deixa pra mim muito mais interessante, mas... Foi um furo jornalístico de um jornal na Noruega. Se você chegou agora. A Isa é jornalista, tá? Não, mas é muito mais da hora. É tipo o Spotlight. Se você já tá aqui, você já tá brifado. Gente, assistam essa... Inclusive, eu queria mandar um salve pra todas as pessoas que comentam no videocast do YouTube. Que são poucas, mas eu sei até o nome delas. Que é a Lari Volner, ela sempre comenta que assiste. O Dedequim, que a gente já mandou um salve pra ele semana passada. Não vou mandar de novo. O Guerra. Exatamente. Gente, o Guerra é um amigo nosso Matos. Que não via podcast, porque ele já tava de saco cheio de podcast, daí ele voltou a ouvir. gente já até falou sobre isso. Mas eu vou falar de novo. Por que a gente é tão repetitiva? Ninguém mais vai assistir a gente, mas tudo bem. É isso. Não, você, ouvinte do Flow Podcast, migra pra cá. Vem pra cá. Credo, não vem pra cá não. Se você ainda ouviu o Flow Podcast não, e não se desiste incomodava... de podcasts ruins. Não vamos cancelar os caras. Vamos cancelar o Monark, pô. Não tô cancelando eles, mas tô falando que se eles for o tipo de público do Flow que concordava com o Monark, eu não quero eles aqui. Às vezes é melhor não mesmo. Entendeu? Mas se for pra ser vibes boa, pá, pode ficar aqui. Esse episódio acabou. Pode se inscrever no nosso canal, pode seguir no Spotify, no Deezer e em qualquer outro lugar. Aplicativos de áudio, as principais plataformas de áudio. Às vezes o episódio fica bom, gente. Vamos ver. Eu acho que esse episódio vai ficar bom. Vamos esperar o próximo.